Então, rogamos a Deus, nosso Pai, um Pai de infinito amor e misericórdia, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos vivos, de termos conhecido a doutrina dos Espíritos, sabermos, compreendermos e sentirmos que somos espíritos imortais, que estamos em processo de evolução, nos afastando cada vez mais da ignorância, da rebeldia, e nos aproximando cada vez mais, Senhor, dos conhecimentos, das tuas leis, do teu amor. E nós só temos te agradecer por tudo, até mesmo pelas provas e expiações vividas, que são de suma importância para o nosso processo de evolução. Te rogamos por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos e que são motivos das nossas preocupações, para que eles também possam se beneficiar de alguma maneira com a nossa pequena prece. Vibramos pelo nosso planeta como um todo. Te agradecemos mais uma vez a Jesus, aos nossos mentores, e que essa paz e esse amor continuem entre nós hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Gente, boa noite a todos aí que estão já presentes. Esse livro é um livro pequeno, como a gente já havia conversado, chamado Tempo e Nós. É um livro de André Luiz com uma parceria com Emmanuel. Então, a gente vai ter mensagens que vão ser do André Luiz, mensagens que vão ser do Emmanuel, e são mensagens pequenas que vão nos levar a um processo de reflexão. Em seguida, eu vou procurar em quase todas as lições, de preferência eu vou ver se eu encaixo em todas as lições, uma história, usar essa metodologia que é muito antiga e é de suma importância para a gente poder fixar os conhecimentos. Aqueles que quiserem fazer pergunta, interromper, por favor, como sempre, fiquem sempre muito à vontade, tá? Os vídeos são editados, vocês não saem nos vídeos, então fiquem super tranquilos, é só olhar lá no meu canal, depois eu edito tudo. Então, a gente vai hoje dar um início. O que a gente vai procurar fazer hoje é só uma lembrança, eu não vou ficar falando com profundidade de Emmanuel, mas a gente sabe que o Emmanuel foi o mentor do Chico Xavier, e ele foi um espírito de grande importância, né, na vida do Chico e na vida de todos nós, porque através do Emmanuel, a gente teve a oportunidade de receber muitas comunicações, e foram feitos inúmeros livros que vieram complementar a doutrina dos espíritos. Isso é de suma importância para todos nós, porque ela vai dar uma abrangência muito maior a toda a obra que Kardec deixou para a gente. Então, ele foi o mentor do Chico Xavier e um espírito muito importante para todos nós. Vamos lá, o André Luiz, em respeito a ele, nós sabemos que na sua última encarnação, a que nós temos notícia, né, ele foi um médico brasileiro, um sanitarista importante, residente no Rio de Janeiro, tinha uma grande capacidade, um grande conhecimento científico, e, através da mediunidade do Chico Xavier, o Emmanuel permitiu que ele executasse uma série de obras que também foi de suma importância, porque o André Luiz ele dissecou o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual para todos nós. Então, as obras, a série no mundo espiritual de André Luiz, ela foi de suma importância para que a gente pudesse dar principalmente ao livro Céu e Inferno aquela abrangência, aquela profundidade e uma riqueza de detalhes que Kardec não teve tempo, mas André Luiz trouxe para todos nós. Ele desejou, o André Luiz, quando se comunicou através do Chico Xavier, ele desejou manter o anonimato. E eu gosto sempre de respeitar esse anonimato do André Luiz, porque para mim não tem muita importância se ele foi fulano, ciclano, doutor tal, doutor outro, enfim, isso não é importante. Isso é importante para ele como espírito imortal, que representou uma experiência dele, representou toda uma bagagem de vida para ele. Mas respeito ele profundamente, e o que é importante, principalmente para todos nós, é a mensagem que ele deixou
em todas as obras que ele conseguiu através da mediunidade do Chico Xavier, né, que foram psicografadas através da mediunidade do Chico Xavier. Então, eu respeito, não fico fazendo especulação, confesso a vocês que não. Isso, para mim, não é a coisa mais importante, mas sim o conteúdo das obras. Essa é a série no mundo, né, espiritual, é uma série de 16 livros, em que ele vai deixar uma riqueza de conhecimentos para a gente, que quanto mais a gente reflete, mais coisas a gente encontra. Mas ele também deixou outras obras. Na próxima aula nossa, eu vou trazer outras obras que ele fez até em parceria com o Emmanuel, como essa que nós vamos hoje dar início nos nossos processos de reflexão. A mensagem, pelo menos pelo meu livro, a gente já viu que houve umas divergências aí, mas a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir sanar isso da melhor maneira possível, né? Ele abre com convivência, uma mensagem do André Luiz. Conviver, viver junto com o outro, é muito complicado. A gente há de convir. Ajuntou duas pessoas e a gente já vai encontrar uma coisa chamada conflito. Pode ver isso. É só unir duas pessoas que pronto, os conflitos começam. E não precisa ser marido e mulher, não precisam ser companheiros, qualquer duas pessoas. Irmãos, amigos, vai haver conflitos. Por quê? Porque nós somos diferentes. E a gente tem dificuldade de aceitar diferenças. Basta ver hoje a sociedade que a gente está vivendo, como a gente tem dificuldade de aceitar aquelas pessoas que não são iguaizinhas a nós. Que absurdo, né? É engraçado que a gente não para nem para refletir que é justamente as diferenças entre nós que vão somar, que vão multiplicar na nossa convivência, que vão nos enriquecer. Tem um pensamento que diz que 6 não troca nada com meia dúzia, e é verdade. É preciso as diferenças para haver trocas. Só que às vezes as trocas não são bem-vindas. E aí a gente acaba saindo do campo do discordar para a discórdia. É outra coisa, é uma patologia muito grande. A gente não precisa concordar com o que as pessoas pensam, como as pessoas também não precisam concordar com o que nós pensamos. Mas nem por isso a gente precisa fazer discórdias diante disso. E a gente confunde isso na nossa vida do dia a dia. Então, André Luiz, ele coloca assim: se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. Abençoemos se quisermos ser abençoados. Então, olha que interessante, né? Se você encontra uma pessoa difícil, primeira coisa, na doutrina dos espíritos, não existe o acaso. Não existe o acaso. Se a gente falar que o acaso existe, a gente vai ter que dizer que Deus está perdido, não administra o universo, não sabe nada, suas leis são falhas, ele, quando vê, de repente, é surpreendido por uma coisa que ele não sabia. Então, por Deus ser onipotente, onipresente, onisciente, naquilo que a gente consegue entender dessas definições, porque definir Deus é uma loucura, né? A gente não tem como definir algo que é infinito. Mas, se a gente compreende um pouco a lei de Deus, ainda que de uma forma racional, a gente não encontra ninguém por um acaso. Ninguém. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: cada um de nós, individualmente, a gente tem a nossa psicosfera, né? A nossa vibração pessoal. A minha vibração, a minha sintonia de vibração não é igual a de ninguém aqui, ninguém em lugar nenhum. Cada um traz a sua. Nós podemos ter semelhanças de vibrações, mas porque somos diferentes, então cada um traz, digamos assim, um tom vibratório, uma frequência. Então, se a gente encontra alguém na nossa vida, não é por um acaso que a gente encontra por um processo de sintonia. E aí a gente, muitas vezes, quando encontra uma pessoa difícil, a gente fala assim: não pode ser por sintonia, porque eu não tenho nenhuma simpatia por essa pessoa. Não pode ser por afinidade de jeito nenhum, porque, sinceramente, essa pessoa, essa mala, não é possível que ela possa ter alguma coisa comigo, né? Mas a gente tem que entender que tem as sintonias morais que a gente procura riscar do nosso caderninho. Mas são as sintonias morais que nos atraem uns aos outros. E aí, justamente, a gente encontra aquela pessoa por uma sintonia moral. Ela está ali, cuja finalidade dela na nossa vida
é espelhar aquilo que a gente não quer ver dentro da gente. A parte da sombra que nós rejeitamos. E quando a gente fala de moralidade, a gente fala dentro de um processo daquilo que está dentro da lei de Deus. Mas muita coisa está fora da lei de Deus. Né? Digamos assim, está na contramão da lei de Deus. Só que essa sintonia moral envolve esse processo. Envolve esse processo, um processo de moralização. Então, quando a gente encontra uma pessoa que a gente diz que essa pessoa é muito difícil, a gente pergunta assim, mas o que essa pessoa está fazendo na minha vida? Porque, gente, a gente não tem nada em comum, não, a gente tem muita coisa em comum. Essas pessoas são espelhos, nós somos espelhos delas e elas são espelhos da gente. Por quê? Porque a gente anda tão afastado de nós mesmos que a gente, na verdade, nesse mundo, a gente está sem tempo para saber quem nós somos em realidade. Em geral, às vezes, as nossas opiniões são de massa. Em geral, a gente se veste, é a teoria de projeção de Jung, é isso daí, a gente projeta, né, no outro aquilo que a gente gostaria muito de ser, né? Mas também aqui, nesse caso, o Raquel, né, foi você que colocou, né? Essa questão aqui é mais, eu estou falando mais da questão da sombra também, tá? É da questão daquilo que a gente não quer ver na gente, a gente fica postergando, postergando e postergando. E aí a vida, né, a benevolência, a misericórdia do Pai, envia pessoas muito parecidas com a gente, naquela parte, naquele toque, daquilo que a gente precisa mudar, ou seja, nas nossas sombras, para que ela, mostrando para a gente aquilo que a gente abomina, porque em geral a gente vai abominar, a gente possa enxergar a sombra que até então estava tão difícil. Então, em geral, essas pessoas difíceis, elas guardam muita semelhança com a gente, apesar da gente não concordar com isso em nada. Mas elas estão ali, são um grande espelho, para que a gente possa olhar a parte sombria que trazemos. Mas isso é uma punição? Não, isso não é uma punição divina, mas é uma oportunidade da gente olhar um conteúdo que a gente traz, que ainda é sombrio, e de levar luz para aquela sombra, para que aquela sombra ela possa se dissipar. Só que quando a gente encontra essas pessoas, a gente não quer ali por perto. Por quê? Porque se a gente detectar o que a gente precisa mudar, toda mudança vai exigir o que da gente? Muito trabalho. E toda mudança vai gerar na gente desconforto. Pode ver isso, vai gerar um desconforto. E aí a gente não quer ficar desconfortável, a gente não quer sofrer. Então é sobre isso que o André Luiz está falando. Esses encontros são difíceis, são muito difíceis, mas eles são necessários, por quê? Porque essas pessoas, elas trazem todo um conteúdo que nós precisamos trabalhar em quem? Em nós. Mas tem uma outra coisa. Quando a gente encontra essas pessoas difíceis, a primeira coisa que a gente quer fazer não é se modificar, mas é fazer o quê? Modificar a Outra. pessoa, né? Não, não, você, nossa, você tem que mudar a sua personalidade. Nossa, você incomoda, viu? Você sabia? Nossa, esse seu jeito de ser, nossa, você precisa. Você incomoda muita gente. Enquanto que, na verdade, a gente não vem mudar ninguém. O que a gente veio fazer? A gente veio mudar-se, né? Então, essas pessoas, elas vêm exigir da gente um trabalho muito grande. Por isso que ele fala ali no finalzinho, abençoemos se quiser ser abençoados. Ou seja, vamos abençoar essas pessoas, porque isso é uma bênção para a gente. Vamos abençoar ela, porque isso é uma bênção para mim. Porque eu vendo a parte de mim que ainda precisa de mudanças, e se eu tiver coragem de, além de ver, mudar, essa pessoa é o que na minha vida? Uma verdadeira bênção. Mas não é isso que a gente acha. Mas era isso que a gente deveria estar achando. Então, convivência é uma coisa difícil, mas as dificuldades geralmente estão ali para que nós possamos trabalhar estas deficiências dentro de nós. Ok? Foi? Conteúdo, né, pesado, né, um pouquinho pesado, mas aguentem firme, tá? Vamos lá, então eu vou contar uma historinha que eu vou deixar para vocês, depois eu vou fazer um arquivo que eu vou passar todo o material para vocês. Não sei se todos já conhecem, mas é chamada Fábula da Convivência. Dizem que milhões e milhões de anos atrás, durante uma era glacial, toda parte
uma grande parte do nosso planeta teve coberto por uma camada de gelo muito extensa, muito grande, muito significativa. E muitos animais não resistiram a esse frio, que era tremendo, e morreram de frio. Mas, que interessante, né? Uma manada de porcos-espinhos conseguiram sobreviver diante de toda essa hostilidade do clima. Eles descobriram que, se eles ficassem próximos, eles conseguiam passar calor um para o corpo do outro, e com isso eles conseguiam se manter vivos, porque eles conseguiam trocar calor. Mas aí tem um pequeno probleminha. Eles são o quê? Porcos espinhos. E aí, de repente, eles começaram a se aproximar um pouco mais, um pouco mais. E o que começou a acontecer? Um espinho de um começou a furar o outro. E aí, eles, naquele processo de um ferir o outro, o que aconteceu? Eles começaram a se afastar. Por quê? Porque um espinho batia no outro, aquilo doía, eles começaram a se afastar, porque eles começaram a se sentir feridos, magoados, sofridos e se afastavam. Só que acontecia uma coisa: quando eles se afastavam, o que acontecia? Eles começavam a sentir muito frio e começavam a ver que, se eles não se aproximassem de novo, eles iriam morrer. Então foi aí que eles começaram a buscar uma solução. E aí eles descobriram que, se eles se aproximassem até um certo ponto, mas não muito próximo, um espinho não batia no corpinho do outro. E aquela distância, aquela proximidade máxima que eles começaram a estabelecer entre eles, era o necessário para um não furar o outro, e também era o necessário para que um pudesse passar o calor para o outro e manter todos eles vivos. E assim eles conseguiram suportar a era glacial e sobreviveram. Essa é uma história para a gente pensar na nossa vida. Essas pessoas difíceis, né, são esses espinhos na nossa vida. Então a gente precisa ter a sabedoria de até quanto eu posso me aproximar do outro sem que eu venha feri-lo e sem que ele venha me ferir. É o dever, né, que o Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é aquela medida certa, é a compreensão certa de que o meu direito termina no momento em que começa o direito do outro. Então, é quando a gente começa a saber, através das lutas da vida, dessas convivências tão difíceis, tão sofridas, mas quando a gente começa a aprender o quanto a gente pode se aproximar e o quanto a gente não deve se aproximar, é aí que essa convivência ela começa a trocar e muito. É aí que a gente começa a evoluir e muito. Eu digo evolução espiritual, principalmente. Então, que a gente possa, nessa noite que a gente trocou pequenas reflexões, né, pensar nessa fábula, para eu começar a encontrar essa sabedoria exata, até onde eu posso e até onde eu não posso. Porque é para isso que a vida nos aproximou das pessoas difíceis. É para isso que nós precisamos é, aprender a arte da convivência. A gente está aqui para aprender a conviver. E isso é de suma importância para o nosso processo de maturidade emocional e maturidade espiritual. É aprender isso. Não tem uma receita. Sabe qual é a receita? É fazer. E quando der errado, sabe o que a gente faz? Corrige de novo, tenta de novo. E se der errado, tenta de novo. E se der errado, tenta de novo. Um dia dá certo, eu garanto isso a vocês. Né? É difícil? Bastante. Mas é um desafio tanto para a nossa vida. Então, que a gente não esqueça da parábola, da fábula, né? Da convivência, que vai contar a história dos porcos e espinhos. Porque se tem gente que nos espeta, a gente não pode esquecer que a gente também espeta as pessoas de vez em quando. Então, que a gente possa usar dessa convivência para engrandecer, nos engrandecer nesse processo de evolução espiritual. Ok? E agora eu estou aberta.